Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós iremos continuar a leitura da Bíblia. Estamos no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. A função dos pregadores. Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais. Tive de vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Eu vos alimentei com leite, não com alimento sólido, de acordo com a vossa capacidade. E nem atualmente sois capazes de tomar alimento sólido, pois sois ainda carnais. As rivalidades e contendas que existem no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de modo humano apenas? Quando um declara, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estais apenas no nível humano? Pois, que é Apolo? Que é Paulo? Não passam de servos pelos quais chegastes à fé. A cada um o Senhor deu sua tarefa. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus que fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega são a mesma coisa, mas cada qual receberá o salário correspondente ao seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vós louvará de Deus, construção de Deus. Cristo, único fundamento. Segundo a graça que Deus me deu, eu, como bom arquiteto, coloquei o alicerce sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado, Jesus Cristo. Se não alguém edificar sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, ou com madeira, feno, palha, a obra de cada um acabará sendo conhecida. O dia a manifestará, pois ele se revela pelo fogo, e o fogo mostrará a qualidade da obra de cada um. Aquele cuja construção resistir ganhará o prêmio. Aquele cuja obra for destruída perderá o prêmio. Mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Ninguém se iluda se algum de vós se julga sábio
diante deste mundo. Faça-se louco para tornar-se sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Assim está escrito: aquele que apanha os sábios em sua própria astúcia, e ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, são fúteis. Portanto, ninguém ponha a sua glória em ser humano algum. Sim, tudo vos pertence: Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Na verdade, vamos colocar assim, não como existisse uma verdade que impera-se sobre as possibilidades de interpretar a realidade e ver a verdade acontecendo, Mas tudo que nós lidamos com a vida, reage em nós, Existe um escrito, uma inscrição em nós, um pulso. E esse desencadear de impulso, ele é igual semente na natureza. Se a gente se manter num pulso, ele semeia em nós e cresce e pode até dar frutos. Ou seja, pode até habitar em nós de uma maneira pulsante. Muitos estudantes desde a Grécia Antiga começaram a pesquisar o porquê a gente tem uma relação sensitiva de diversas formas, A deformação do som no ser, da imagem, o que forma o som, o que forma a imagem, como desformatar o som, como desformatar a imagem. E caminhando nessas pesquisas, a gente encontrou o relacionamento das ondas com as estruturas que refletem ou não a onda. E esses são os materiais. Os materiais, eles são compostos de elementos que estão na natureza, que são formados por vários arranjos que a natureza trouxe, vários ângulos de união e interseção da natureza, a partir de vários processos estruturais, calor, falta de calor. E aí a gente tem uma maravilha de componentes que nos fazem estruturas que nos permite sentir, porque sentir é um dos elixirs da vida, é uma das coisas que nos faz viver eternamente de uma maneira que argumenta em prova, uma vez que a gente consegue ressurgir no espírito sobre a renovação das sensações em processos estruturais contínuos. E essas estruturas de sensibilidade, elas se mantêm porque elas se baseiam em geometrias. Geometrias são mantedoras desses processos humanos de revelar no seu espírito a partir de relações. Acontece que o texto ele cita para nós que
várias estruturas, por mais que sejam estruturas, né, harmonizadas em geometria para as sensações, cada uma delas tem um tempo de sobrevida. Esse tempo de sobrevida, ele não quer dizer que a pessoa o escolheu mal, que não está em Deus, e porque Deus lhe salvará, mesmo que o seu tempo decaia em estruturas materiais quais foram escolhidas para suas obras, né? Acontece que isso quer nos apresentar que existe o poder da humildade que aprende a reestruturar as deformações a partir de construções de informações mais convictas, mais fortes, para serem mantidas aquilo que está descrito na relação onde o bem impera, né? Sobrevivência. E o bem é sobreviver da forma que a natureza possibilita, dentro da busca, dentro da humildade em relação ao encontro com esse conhecimento. Então você encontrou com conhecimento que a palha pega fogo, beleza, mas você encontrou que ela pega fogo em determinado local, sobre determinada circunstância. Então a palha, ela, para algumas coisas, para alguns relacionamentos, ela não tem o poder imperante, né? Mas para outras sim, né? Então é uma informação, isso dá para você, né, expectativa de sobrevida, graça, você consegue louvar a Deus por essa informação, e isso tem o seu peso na relação com Cristo, com essa loucura que é citada aqui nesse texto, onde os sábios, às vezes, eles criam até mesmo uma estrutura de parecer saber, para revelar-se que sabem em aparência também. Mas cada tipo de relacionamento pede uma aparência. E às vezes essa aparência ela é louca para as estruturas de definição de aparência. Então até mesmo isso é uma sabedoria, o desprogramar, o desprover de uma constante aparente em relação à sabedoria, porque até mesmo a sabedoria pode ser parecida com a loucura, né? Então isso é uma revelação e tanto que o texto trouxe. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!